pessoas, boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Mais Que Diálogos, o seu espaço de transformação, conexão, inspiração. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Ana, e se você me conhece também, eu sou a Ana do mesmo jeito, não é mesmo? Sejam muito bem-vindos, gente. Um feliz ano novo para vocês, né? Essa é a nossa primeira live de 2025. Esse ano a gente vai ter muita coisa boa, muitos assuntos interessantes. Então, esse é o nosso nono episódio para a gente começar o ano com o pé direito. A gente vai falar de um tema muito interessante e muito relevante agora para o início do ano. Então, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo, não é mesmo? Eu convido você a fazer isso logo nesses primeiros minutinhos aqui da nossa live, que tá todo mundo chegando, você pega o link dessa live e já manda para a galera aí nos comentários, você já coloca, marca as pessoas, tá? Porque esse tema, gente, é super interessante, a gente vai falar muita coisa hoje, muitos dados importantes, muitas coisas bacanas, então é importante que você compartilhe para o máximo de gente possível estar aqui com a gente, porque tem muita coisa boa por aí, tá? E antes de chamar o nosso convidado, querido, que já está aqui nos bastidores, deixa eu ver se tem algum comentário. Ainda não, mas a galera está chegando aqui aos pouquinhos. Bom, gente, o nosso tema de hoje, né? A gente conversou um pouquinho aí com o meu convidado maravilhoso, conversamos um pouquinho o ano passado, né? Quando os relatórios saíram aí nas nossas mídias sobre a empregabilidade no Brasil, né, para o ano de 2025. Então, se você está procurando emprego, se você está em transição de carreira, se você está pensando em transicionar, ou mesmo se você quer estar informado, fica aqui com a gente até o final, porque tem muita, muita, muita coisa boa e bacana para a gente conversar, tá bom? E para trazer, obviamente, luz ao nosso assunto, eu vou convidar o meu querido amigo, meu mentor também, ele é meu mentor, uma pessoa muito especial, meu querido amigo Ronald Band. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Olá, olá, Ana. Eu gosto de chamar ela de Ana Paula. Fica mais chique. Mais chique. Minha querida, feliz 2025 para você, para a tua audiência, para todos aqueles que nos ouvem. Né? Hoje é dia 7, meu dia de sorte, meu número da sorte. Então, tenho certeza que esse vai ser um encontro muito bom para nós começarmos 2025 com os pés direito, né, Ana? É isso aí, os dois pés direitos, porque somos pessoas de sorte. Muito bom. Antes da gente começar a entrar no nosso assunto, eu queria que você pedisse para você se apresentar. É claro que você já frequenta aqui o canal, galera que já frequenta aqui já conhece, mas para quem não conhece, e é a primeira vez que as pessoas estão aqui, né? Quem é o Ronald? Conta pra gente. Muito bem, então, o Ronald, ele é um ex-executivo, né, que trabalhou 27 anos na indústria, principalmente na indústria de tecnologia, foram 22 anos, mais 5 anos na indústria automotiva. Tive o prazer e o privilégio de, para citar as últimas duas, trabalhar na GM, na General Motors, né, que eu fui membro fundador do complexo de Gravataí, no Rio Grande do Sul, lá no ano de 2000. E também o último, antes de eu virar empresário, né, empreendedor, foi a Dell Computadores, onde eu fiquei 8 anos também, uma empresa fantástica, onde eu aprendi muito. E aí, lá em 2010, né, eu fiz as minhas formações de coaching, de mentoria, de análise comportamental e virei um especialista comportamental, né? E aí foi quando eu fundei, na época, o Instituto, o que é hoje o Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, porque a história é longa, né? Enfim, eu tinha fundado outras empresas, aí por conta da pandemia eu tive que fazer uma reestruturação de marca, mas com muito orgulho agora em 2025, e isso é uma coisa que está me dando muito ânimo para esse ano, a empresa vai fazer seus 15 anos, né? Seu debut, que parece pouco, mas para uma empresa chegar a 15 anos no Brasil, olha, tem muita coisa por trás, minha querida. Então, assim, resumidamente, esse é o Ronald. Um ponto interessante que eu penso que é legal falar para o teu público também, é que eu tenho aí 35 anos de liderança nas costas, né? Então, Uhum.
dificilmente eu presto serviços como mentor, como coach de executivos, de C-levels, né, justamente por conta da minha experiência com liderança. Fui líder pela primeira vez aos 21 aninhos de idade, né? Não tinha nada dessa barba branca, ficando quase vovô já, né? Mas faz parte, o tempo passa para todo mundo e estamos aí. É isso aí, isso aí. O IHD, gente, 15 anos é muito tempo, né? E eu sou prova viva disso, tá, gente? Conheço o trabalho do Ronald de perto e é um instituto que tem um conhecimento vasto. O Ronald é uma pessoa que tem um conhecimento vasto e eu tenho certeza que hoje a nossa live, assim como as anteriores que a gente já fez, foram sensacionais. Eu acho que antes da gente entrar, então, no tema, para a gente abranger um pouco mais, onde talvez faça sentido você dar uma pincelada de qual que é o nosso tema aqui, como que a gente vai introduzir esse assunto, fazer um contexto inicial. Perfeito, perfeito. Primeiro eu quero dizer até para a galera que a gente não pode nem chamar de live, né? É um bate-papo entre dois amigos, entre mentor e mentorado, e aí a gente traz um contexto de conteúdos e temas que nós achamos fundamental para esse momento, e sem sombra de dúvida, falar já no início, na primeira semana, né? Na verdade, vamos lá, né? Hoje é o segundo dia útil, praticamente, do ano, né? Porque muita gente voltou de férias ontem, depois do recesso, e aí nós vamos trazer um assunto que, na minha visão, é extremamente relevante, que é a questão da empregabilidade. E tem um outro termo, Ana, que eu quero trazer para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, né, que fazendo todas as pesquisas que a gente fez para estruturar aqui o nosso bate-papo, eu me lembrei de um outro termo que é muito importante, que é a questão da trabalhabilidade. Né? Então, quando nós falamos em empregabilidade, nós temos que falar em trabalhabilidade, e eu já vou explicar para o pessoal o que é isso, tá? Mas, enfim, as questões iniciais que eu quero trazer para o pessoal é o seguinte. Eu e a Ana fizemos várias pesquisas, né, para poder trazer conteúdo consistente para vocês, e uma das principais que a gente pesquisou, que foi bem completa, foi uma pesquisa que saiu no final do ano passado, da GUP, né, que é um ecossistema aí de soluções para RH. Quero deixar claro que eu e a Ana não estamos ganhando absolutamente nada deles, né? Antes fosse, né, Ana? Sim, poderíamos, seria maravilhoso. Né? Então, mas só não queremos você aqui, né, só para explicar para o pessoal, eles estão citando, estão ganhando alguma coisa. Não, na verdade, a gente está citando o estudo deles, que foi um estudo bem completo, bem interessante, né, e nós vamos trazer muitos dados também dessa pesquisa. E quando a gente fala em contexto, eu quero trazer em primeiro lugar para vocês, né, a taxa de desocupação, ou como costumam chamar aí no jargão, a taxa de desemprego, que foi divulgada pelo IBGE, né, no final do terceiro trimestre do ano, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, a famosa PNAD, né? Então, a PNAD, ela trouxe um número que significa 6,4%. E, segundo os técnicos do IBGE e o pessoal que é bastante ligado ao mercado, né, Ana e pessoal, esse índice é considerado, olha que interessante, aí a gente já começa, a gente pode puxar até gatilhos dessa minha fala agora, Ana, porque eles costumam dizer que 6,4 é pleno emprego, né? Só que a gente falar em pleno emprego com tanto problema estrutural de emprego que a gente tem no Brasil, chega a ser quase uma dicotomia, né? Enfim, outro dado que eu quero trazer para o pessoal, que na minha visão, é fundamental, tá? É que as MEIs, micro e pequenas empresas, elas são responsáveis simplesmente por 32% do nosso PIB no Brasil, ou seja, 1/3 do PIB vem dessas empresas, né? E segundo dados que a gente pesquisou também, né, do Sebrae,
Em 2023, aí eu não consegui o dado mais atualizado, mas deve estar saindo logo, logo aí, né? Em 2023, de cada 10 empregos, 8 foram gerados pelas MEIs, micro e pequenas empresas, né? E aqui, claro que nós estamos falando também das startups, né, pessoal? Porque a gente não pode deixar de lembrar e a gente não pode deixar de citar as startups, porque boa parte delas, né, está dentro desse conceito aí, no mínimo, de microempresas, né? Porque uma startup, até onde eu sei, se alguém tiver a informação aí, fique à vontade de colocar aqui no chat para nós, até onde eu sei, uma startup não pode ser MEI, né? Ela pode ser, no mínimo, microempresa, mas enfim, tá? Então, só para contextualizar, minha querida, o início é isso. Muito bom, muito interessante. E falando de pequenas empresas, MEI, né? Você como empresário também, olha que interessante o comentário aqui do nosso querido Emanuel, meu digníssimo marido. Muitas empresas, grandes, entre aspas, empresas não chegam a essa marca de 15 anos, né? E isso é fato. Obrigado, Né? A gente Emanuel. até comentou, né, sobre isso em alguns momentos, né, Ronald? Que às vezes as empresas elas são fadadas, tem um prazo, né? Que geralmente as empresas elas nascem, depois, quando não dá certo, elas morrem, né? Eu acho que a gente já comentou sobre isso em algum momento. Já, em algum momento aí a gente comentou que é a questão da mortalidade, né? Se chama a famosa mortalidade infantil Sim. das empresas, né? Então, quer dizer, os estudos dizem aí que a maioria das empresas quebram em até 2 anos, se não quebrar em 2 anos, quebram em 5, e a tendência é, se não quebrarem em 5, aí sim elas vão ser empresas mais longevas, né? Muito bom, muito bom. Interessante. Então, assim, para a gente começar, Ronald, entrar no nosso assunto, adentrar este assunto ainda mais, o que você considera, dentro da sua experiência, você também como essa visão de empresário, que você considera que é empregabilidade e por que que ela seria tão importante, né, agora nesse início de ano, para 2025, e, enfim, para os próximos anos, mais especificamente esse que a gente começou, o que seria empregabilidade e por que que ela é tão relevante, por que que ela é tão importante? Perfeito. Primeiro, querida, como eu citei anteriormente, né, eu não tenho como falar em empregabilidade se eu não falar de trabalhabilidade, e eu vou explicar a diferença Uhum. das duas para quem está Bom. nos ouvindo, tá? Então, a empregabilidade é a capacidade da gente se manter relevante, né, e empregável, digamos assim, no mercado de trabalho, considerando principalmente toda essa loucura que nós estamos vivendo de mudanças tecnológicas, Uhum. mudanças sociais e econômicas. E qual a diferença entre os dois termos, né? Quando eu falo, até a própria palavra já ajuda a gente. Empregabilidade, eu estou falando de empregos. E Uhum. trabalhabilidade, eu estou falando de trabalho que está ligada a pessoas como eu, por exemplo, né? Eu Uhum. sou um empresário, eu sou um empreendedor, que se eu não mantenho a minha trabalhabilidade em alta, quem é que vai querer contratar o Ronald, não é mesmo? Sim. Então, hoje a gente sabe que antigamente era diferente, né? Mas hoje a informação ela duplica aí a cada 2 dias, 3 dias, uma semana, sei lá quanto é que está esse índice agora. Pô, antigamente nós falávamos em anos, agora nós falamos em dias, nós falamos em semanas. Uhum. Então, justamente essa capacidade de eu me manter forte e relevante para o mercado é o que significa a empregabilidade e a trabalhabilidade, sendo que a empregabilidade para as pessoas que estão empregadas e a trabalhabilidade para os profissionais autônomos, né? Os profissionais liberais, enfim, aqueles profissionais que, Uhum. assim como eu, vendem o seu serviço para o mercado. Interessante, legal. E nesse relatório da GUP, que a gente comentou no início, né, que você trouxe como uma das fontes, né, principais aqui do nosso papo, Ronald, quais são essas principais tendências que o mercado aponta aí nesse relatório, né, especificamente, para esse ano? Minha querida, assim, né? Não poderia ser diferente, até porque o mercado já vem sinalizando isso.
nós tivemos aí, o ano passado, no Fórum Econômico de Davos, eles Uhum. sempre geram também relatórios, e esse é outro relatório que eu gosto muito de ler, depois que sai a reunião, do futuro do trabalho e das Uhum. tendências para os próximos anos, né? Legal. E esse relatório da GUP que eu citei, ele só, na verdade, confirmou aquilo que o Fórum de Davos trouxe, né? Então, quais são essas tendências? A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a questão da automação e digitalização das Uhum. empresas, né? Então, a Uhum. gente tá virando clichê falar em inteligência artificial generativa, né? Mas a gente não tem Uhum. como citar automação e digitalização das empresas, né? Se a Sim. gente não falar da IA generativa, porque isso é uma coisa que todos nós vamos ter que dominar, não tem Sim. escapatória. Quem realmente quiser se manter empregável ou trabalhável, né, que é uma palavra que Uhum. nem existe, eu estou inventando agora, vai ter que entender o que é IA, para que ela serve, como usar, como Uhum. tornar o seu trabalho mais produtivo. Por exemplo, você que é uma Agile Coach, né, você Uhum. vai ter que provavelmente colocar no contexto da agilidade o trabalho com Sim. inteligência artificial de alguma maneira, porque não tem como Sim. fugir disso. Outro Sim. item, minha querida, que é uma tendência muito forte, e que também o relatório de Davos já vinha citando, são as questões ESG, né? Que é toda a parte de crescimento com sustentabilidade e alinhado com essas questões de Uhum. catástrofes climáticas e preocupações ambientais globais que estão acontecendo Uhum. no mundo, né? Uhum. Aqui a gente não precisa nem ir muito longe. Eu falo com Sim. vocês aí, com a tua audiência aqui do Rio Grande do Sul, né, que onde todo o Brasil viu, infelizmente, aquela tragédia que a gente não gosta nem de lembrar, de 2024. Para Uhum. quem acompanha os noticiários aí, ontem nos Estados Unidos, muitas cidades pararam por conta das nevascas, né? Então, essa é uma tendência muito forte que realmente os profissionais, as empresas e os empreendedores, eles estejam com a questão do ESG na mente. Tá? E uma terceira que a gente elencou, minha querida, e aí é uma discussão que eu vou ampliar um pouquinho mais para frente contigo nas próximas perguntas aí que eu tenho certeza que tu vai fazer, que é a questão dos modelos híbridos e remotos, né, de trabalho. Sim. Né? E por que eu digo que aí tem pano para manga? Porque eu, como gosto de ler pesquisa, e eu sei que você também, inclusive, muitas delas eu te Uhum. mando, né? Para Uhum. Sim. a gente se manter informados aí, Uhum. tem muito pano para manga quando a gente fala de modelo híbrido e remoto. Sim. Né? Sem sombra de dúvida, é uma tendência para 2025 e dos próximos anos. Mas por que Uhum. eu digo que tem pano para manga? Porque nós temos aí claramente duas forças, né? Nós temos as empresas que estão fazendo Uhum. todo mundo voltar para o presencial, nem que seja 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, que aí nós Uhum. estamos falando do modelo híbrido, né? E nós Uhum. temos, de outro lado, os profissionais que muitos deles, depois de terem, digamos assim, provado o quanto é bom trabalhar em casa, ou seja, trabalhar totalmente remoto, como eu, por exemplo, que trabalho Uhum. há quase 15 anos eu tenho a minha empresa e há 15 anos eu trabalho remoto, então eu sou Uhum. um defensor muito forte do trabalho remoto, né? Jamais contratei alguém na minha empresa que não fosse remoto, então eu acredito que aí nós vamos ter um ponto de discussão ali um pouquinho mais para frente. Interessante, bem interessante. E bem polêmico, né, esse ponto, quando a gente olha para o cenário atual, realmente muitas e muitas empresas estão adotando modelos, híbridos ou totalmente presenciais, né, então,
Isso que realmente, com certeza, é uma tendência bem forte aí para esse ano. Mas eu queria voltar a um ponto que você comentou, Ronald, na sua fala, que em relação à própria as tendências em relação à inteligência artificial, né, porque hoje eu enxergo isso como uma habilidade, eu não vou dizer nem do futuro, que ela é do presente, né, já está no Uhum. nosso presente. Né, e quando a gente fala dessas habilidades, isso é muito importante, né. Eu como profissional de agilidade, você também como profissional que trabalha com desenvolvimento humano, as habilidades elas são, né, algo que a gente desenvolve diariamente nas pessoas, né. E quando a gente olha para esses Perfeito. cenários de habilidades do futuro, não tão distante assim, o que que você considera que são habilidades importantes? Aí olhando muito mais para o lado técnico, né, da parte de hard skills e tudo mais aí para esse ano. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de habilidades para o futuro, tanto o relatório da GUP como esse que eu estou citando bastante do Fórum Econômico Mundial, eles separam essas habilidades em hard e soft skills, né? Uhum. Então, eu sei que quem já fez aí, já participou de algumas lives com a Ana, deve conhecer o conceito disso, mas para quem, digamos assim, né, Ana, vai assistir pela primeira vez aqui Uhum. o nosso bate-papo, vou explicar rapidamente que hard skills Hum. são aquelas competências técnicas e as soft skills são as chamadas competências comportamentais que Sim. tomaram uma proporção absurda no pós-pandemia e hoje se fala muito mais, obviamente, em soft Uhum. skills do que hard skills. Tá? Mas Uhum. então, separando e trazendo essas habilidades, minha querida. Nas hard skills, tá? Não poderia ser diferente a que você citou, a própria inteligência artificial, né? Nem que Uhum. você conheça a inteligência artificial a nível de usuário, né? E aí, Uhum. quando nós estamos falando de nível de usuário, é você saber fazer um prompt adequado que ele vá ao encontro do teu trabalho e que ele possa agilizar o teu trabalho. Né? E aí, pegando o gancho da inteligência artificial, nós falamos também da própria tecnologia da informação, né, Ana? E Uhum. aí, recorrendo a outras pesquisas, e aí não é só no Brasil, eu estou falando de Portugal, que é um país que eu conheço um pouco mais, porque morei lá um ano, né? Uhum. Falando dos Estados Unidos, falando, eu tenho amigos na Nova Zelândia, tenho amigos na Austrália, a própria tecnologia da informação ela está super em alta porque faltam profissionais em abundância nessa área. Né? Então, hoje, as demandas que as empresas têm, por exemplo, de programadores, de pessoas que trabalham né, no back-end, no front-end, Uhum. ou que sejam completos, está muito grande. Outro item nos hard skills é a questão das análises de dados. Né? Nós Uhum. nunca tivemos na história da humanidade uma quantidade de história de dados do jeito que nós temos hoje. Então, Uhum. eu costumo dizer que esses profissionais, eles são como é que se chama? Os garimpadores do século XXI, né? Quer dizer, hoje não se garimpa quase mais ouro, só lá na Amazônia, né, na verdade, e assim mesmo de forma ilegal. Né? Hoje nós temos os garimpeiros de dados. Né? Então, nesse Sim. mar de dados aí que a gente está lidando aí, o que é importante para minha empresa? O que é Uhum. importante para a empresa que eu trabalho e de que forma eu posso extrair esses dados para lançar esses dados para a área estratégica da organização e a área estratégica da organização usar essa informação de maneira adequada. Um Perfeito. segundo item que aí eu vou estar repetindo, por isso que eu vou passar rápido, né, em termos de hard skills, é a própria sustentabilidade e os conceitos de ESG. Né? Então, hoje, Uhum. por exemplo, um profissional que está muito em alta é o profissional ligado a um profissional que tem skills ligados à parte de SG e sustentabilidade, porque todas as empresas estão buscando pessoas nesse caminho. E a última, e não menos importante, que eu elenquei, em média eu elenquei 3 ou 4 para cada item aí, Uhum. né? Para o pessoal ficar ligado. Nós temos a parte de automação industrial e engenharia especializada. Né?
Então, eu que, por exemplo, trabalhei muitos anos, trabalhei 5 anos, na verdade, na GM, na parte de automação industrial. Eu me lembro que a primeira vez, quando eu entrei na GM, é a sensação aquela de cair o queixo, né? Porque quando você entra numa fábrica automotiva, você vê toda aquela robótica, você vê toda aquela automação industrial, realmente é uma coisa que, para quem não está acostumado, realmente chega até a assustar, né? Então, e os engenheiros, isso aí fica um alerta para o pessoal também, os engenheiros estão cada vez mais em alta, né? Então, a gente não tem como negar a área de engenharia, é uma área estratégica hoje nos países, só que, assim, o Brasil, comparado, por exemplo, com uma Coreia do Sul, o Brasil comparado com alguns países da Europa, comparado com alguns países asiáticos, ele forma 5% do que esses países, inclusive países muito menores que nós, formam em termos de engenheiros, né? Então, isso para falar de hard skills, tá, minha querida? Para falar de soft skills, os primeiros que aparecem no topo da lista são a parte de comunicação, né? Quer dizer, as pessoas têm que saber se comunicar de forma adequada. A parte de resolução de problemas complexos não podia ser diferente. A gente vivendo no mundo VUCA, no mundo BANI, no mundo Tesseract, no mundo, enfim, nessa loucura toda, as pessoas têm que saber resolver problemas complexos de uma forma, eu diria, rápida e normal, né? Orgânica. Tá? E a questão também da flexibilidade e adaptabilidade. E a outra coisa que apareceu com muita força foram as habilidades interpessoais, né, para a questão da colaboração híbrida, que aí você, mais do que eu, pode falar com propriedade, né, que como existem pessoas que estão em casa, pessoas que estão no escritório, hoje nós precisamos ter ferramentas de colaboração em que você possa, por exemplo, fazer uma reunião e a pessoa que está em casa entenda o que você está falando, porque é como se você tivesse, por exemplo, escrevendo. Eu sou do tempo do quadro negro, né? Quer dizer, hoje falar em quadro negro aí vai ter gente que vai achar que eu estou fazendo bobagem, né? Mas, enfim, hoje a gente fala de... você conhece melhor que eu, a gente fala de gira, fala Isso, são ferramentas de colaboração como Miro, whiteboard, né? Que geralmente é quadro branco e tal. Exatamente, os famosos whiteboards, né? E só para fechar essa parte dos skills, Ana, que é a parte que eu vou, digamos, tomar um pouco mais de tempo aqui na nossa live, tá? Pela importância que isso representa, não tem como a gente falar de, de soft skills e hard skills e a gente não trazer para o nosso público o conceito de reskilling e upskilling. Né? Então, o que vem a ser esses, entre aspas, esses palavrões que estão no jargão corporativo? Né? O reskilling é quando eu reaprendo novas habilidades, né, para assumir uma determinada função ou área dentro da organização. Então, por exemplo, alguém que está lá na empresa onde você trabalha, que vai deixar uma determinada área e vai trabalhar com a Ana, por exemplo, essa pessoa precisa sofrer um processo de reskilling para que ela entenda o que é agilidade. Eu não vou pôr alguém para trabalhar com a Ana que não entenda nada do que é agilidade. Né? E o upskilling não é muito diferente disso, são o aprimoramento de habilidades, né, existentes para que os profissionais se mantenham atualizados. E aí o maior exemplo que eu tenho disso é a própria inteligência artificial. Né? Então, hoje, as empresas estão tendo que dar treinamentos de upskilling em massa para os seus colaboradores, porque eles precisam entender, pelo menos como usuários, que nem eu falei antes, o que é a inteligência artificial. Interessante. Hoje, assim, do jeito que as coisas estão caminhando e na velocidade que as coisas estão caminhando, né, que a tecnologia, ela
está, assim, numa velocidade astronômica. É difícil você ver uma pessoa que não saiba, não tenha ouvido pelo menos falar do inteligência artificial. O termo, a pessoa pode até não saber o que é, como funciona, nada, mas as palavrinhas com certeza a gente já ouviu, né? Porque está muito em alta realmente, e eu vejo muito a inteligência artificial, ela é uma aliada nossa, né? A gente já fez até outras lives aqui no canal, já falamos sobre IA várias vezes, muitos momentos, porque realmente, apesar de já ser um assunto que está ficando maçante para algumas pessoas que, né, e acompanham muito isso, ela está aí, a gente não pode deixar de citá-la, Não, né? eu vejo, viu, Ana querida, que a IA ela vai virar um termo no nosso dia a dia, da mesma forma que a gente, por exemplo, tem que ir no supermercado, da mesma Sim. forma que a gente fala em transporte, que a gente fala em infraestrutura, porque é uma coisa que veio para ficar e não tem como fugir, né, minha querida? Não tem, não tem. Antes da gente continuar, uma boa noite aqui para nossa audiência que chegou agora. Boa noite para você e um ótimo ano para nós. Será um ano maravilhoso, maravilhoso. E como que você acha, Ronald, que a inteligência artificial e toda essa parte de automação, ela impacta nesse ponto das competências? Porque a gente fala muito, né, sobre isso, e isso está no nosso dia a dia. E realmente eu acho que dessas competências e habilidades do futuro, a IA acho que vai ser uma das principais, né, que todo mundo vai ter que ter no seu currículo, muito em breve. E como que você acha que o impacto disso hoje no mercado de trabalho? Bom, essa é uma discussão gigante, né, Ana, que É, os também especialistas aí dessas áreas estão tendo. Na minha opinião, óbvio que a gente não vai ter como escapar da inteligência artificial ceifar empregos, né? uhum, Principalmente aqueles empregos onde nós chamamos de substituição de tarefas repetitivas, né? uhum, E isso, infelizmente, vai acontecer, já está acontecendo, porque sim. eu, por exemplo, eu posso dizer para vocês que eu, como empresário, eu uso quase que diariamente a inteligência artificial já nas minhas tarefas, e eu também, como empresário, é claro que eu, se eu tivesse um grande número de empregados, eu ia estar olhando para isso de uma forma muito atenta, porque não adianta aqui, né, a gente querer, como se diz, dourar a pílula, a gente tem que Sim. falar o que o empresário pensa. O que o empresário pensa é maximizar os lucros da empresa com a Sim, menor quantidade de recursos existentes, ponto. sim. Né? E aí essa questão toda aqui. E olha que eu sou da área de desenvolvimento humano e Uhum, estou quase sempre do lado do empregado. Né? Claro que eu ajudo uhum, o empregador também, mas eu tenho uma visão muito forte do ser humano. Então, vão ser ceifados empregos, e aí o apelo que eu faço para quem está nos vendo é que a pessoa tem que se reinventar, né? Não tem o que sim. fazer. Né? A pessoa vai ter que Uhum, buscar, nós acabamos de falar de reskilling, upskilling, ela vai ter que buscar qualificação, ela vai ter que entender o que é isso, se ela quiser, e aí voltamos ao título do nosso bate-papo aqui, que é a empregabilidade ou a trabalhabilidade. Não tem uhum, como escapar, minha querida. Tá? Não não vai ter tem. como escapar. E aí a gente pode dizer também que a única coisa que a inteligência artificial, pelo menos, eu acredito que nos próximos 10 anos não vai conseguir atingir, Ana, é a questão a parte cognitiva do ser humano. Né? Que aí Uhum, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de. Tem coisas que o ser humano pensa e sente que um robô não sente. Né? sim. Mas por que eu digo 10 anos? Porque, como eu estou participando do treinamento de inteligências artificiais, o que eu Uhum, tenho visto, e como eu sou usuário também, o que eu tenho visto é que a evolução está muito rápida e assustadora. Né? sim. E é claro que nós, seres humanos, não vamos conseguir transferir a cognição para a máquina,
Mas e quem é que diz que a máquina, com tudo que nós estamos ensinando, ela própria não vai aprender? Exatamente. E daqui um pouco já estão sendo lançados robôs com peles artificiais. Você sabe, eu te mandei um artigo que eu escrevi um tempo atrás sobre isso. E o que é pior, ou melhor, não sei, tem seres humanos casando com essas máquinas, né? Que foi a nossa último bate-papo lá. Quem quiser volta lá, né, no canal da Ana aí, e assiste lá a nossa live, que foi, se eu não me engano, a primeira ou a segunda que tu fez aí. Não me recordo. Eu vou deixar linkado aqui, gente, aqui no bloco de informações aqui do vídeo, eu deixo o link dessa última live. Foi sensacional, assim, a gente falou sobre esse ponto, né, da inteligência artificial no lado afetivo, né, das relações e como isso tem impactado, enfim, nas relações humanas e tal. Então, aí realmente a IA, ela veio para ficar e a gente precisa se adaptar, né, porque acaba que isso muda e modifica muito o mercado de trabalho, né? E eu enxergo isso como uma nova, mais uma adaptação a esse novo mercado de trabalho, que nós, profissionais que estamos inseridos nele, precisamos nos adaptar, né? E você diria, Ronald, que existem setores dentro no mercado de trabalho ou profissões especificamente, assim, que ao invés de estarem em alta ou estão em alta, estão em declínio, profissionais que estão em declínio, eventualmente. A gente tem essas informações aí nesse relatório. Tem. Então, querido, eu vou até passar rápido essa parte, porque, por incrível que pareça, o nosso tempo, ele voa quando a gente está conversando, Muito. né? Ele voa porque é tão gostoso esse nosso bate-papo, até porque depois vai vir um assunto dos modelos de trabalho, eu quero investir um pouquinho mais de tempo nessa discussão. Perfeito. Tá? Vamos então, lá. setores em alta, tá? A própria TI, que eu já citei aqui, né? A área da saúde. Por que a área da saúde está em alta, tá, Ana? Isso eu acredito que é importante para o nosso público, que o público entenda por que está tão em alta. Bom, primeiro, porque a gente viu o que aconteceu na pandemia. Né? Segundo, que os especialistas dessa área de saúde, eles disseram que nós vamos ter, em média, uma pandemia a cada 10 anos. Não sei se o teu público está acompanhando aí, mas já está bastante preocupante o que está acontecendo na China hoje. Surgiu uma nova bactéria lá, tá? As pessoas estão ficando doentes. Eles estão dizendo que, por enquanto, não é para a gente se assustar, mas quando as coisas começam num país como a China, com aquele tamanho de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, qualquer coisa que vem de lá, a gente já fica de orelha em pé, como se diz, né? Então, os profissionais da saúde vão continuar sendo valorizados porque vão precisar de profissionais em todas as áreas, tá? Profissionais da área de logística, não tem como ser diferente, né? Hoje, cada vez a gente compra mais pela internet. Eu te confesso que poucas vezes eu estou saindo de casa para comprar alguma coisa na rua, não ser no supermercado, né? A parte de energia renovável, né, minha querida? Olha, aí tem um potencial absolutamente fantástico para o nosso país, que é um país tropical, é um país onde boa parte do ano nós temos sol em várias localidades do país. Então, sem sombra de dúvida, é uma área para o pessoal ficar muito atento. Eu te confesso que se eu tivesse início de carreira, Ana, eu não sei se eu não iria para essa área de energia renovável, tá? Porque, assim, hoje, só para ter uma ideia de geração de energia, nós estamos apenas 3% com energia, de 3% a 5% de energia renovável sendo gerada no Brasil. Olha o potencial que nós temos. Olha o potencial. E um país com as dimensões continentais que o Brasil tem, pelo amor de Deus, nós temos tudo para sermos líderes nessa área, não só aqui, mas no mundo. No mundo, tá? Outra área, a própria sustentabilidade, que eu já falei. Tá? E as áreas em declínio? Bom, aí tudo que venha a ser processos manuais. Tá? Tudo que for processo manual e que puder ser substituído pela IA, né, a gente, infelizmente, a gente vai ter essa substituição. E o grande exemplo que eu gosto de dar, que todos nós vivemos isso, independente de quem está nos assistindo,
desde uma criança até uma pessoa idosa, todos nós vimos o que aconteceu com os bancos, né? Hoje, você cria uma conta numa fintech, que não existe sede física, muitas vezes, de uma Uhum. fintech, e você usa todos os serviços daquela fintech, absolutamente sem sair de casa, porque eu, por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu tive dinheiro na minha carteira, né? Então, a coisa chegou a um absurdo que a gente não se lembra mais a Sim, última vez que a gente pegou uma nota física na mão, né? Então, sim. tudo que se relaciona a coisas manuais vão sair do ar. Muito interessante. Isso é uma tendência que vai ser bem acelerada, viu, gente? Porque, assim, esses dias recentemente eu fui num prédio para fazer alguma questão de documento, eu tive que ir presencial, não teve jeito. E ao chegar na portaria do prédio, Ronald, eu não tinha recepção. Você fazia, só tinha uma mocinha falando assim: ó, você vai ali, você mesmo tira sua foto no crachá, você mesmo bota seus dados e quando apertar o botãozinho verde no seu celular do QR Code que você leu, você pode subir. Eu, Ou como assim? Não tem um seja, cadastro? Como assim? aí dependendo do tamanho do prédio, Ana, tirou o quê? Uns 3 ou 4 empregos no Com mínimo, porque certeza. tinham aquelas moças que ficavam recepcionando a gente, que tu tinha que dar o teu documento, que pediam E para te olhar para a câmera para tirar a foto, hoje nem isso. exato, nem isso. Então tudo que puder ser automatizado, com certeza vai cair bastante, ou se não morrer, né, nos próximos meses ou anos. Muito interessante. Na nossa pauta aqui, Ronald, você quer abordar o próximo assunto já? Porque é pergunta de horário também, eu não quero também tomar muito tempo da sua noite, não é mesmo? Apesar do nosso papo estar sendo maravilhoso, eu ficaria aqui por horas. Vamos falar então um pouquinho sobre as estratégias para esse ano, o que você acha? Estratégias? Ou a gente fala um pouco mais sobre a parte de modelos híbridos e Eu só queria falar assim, um pouquinho dessa parte de tá, modelos de trabalho, tá, minha fechou. querida? Boa. Que assim, ó, o híbrido, sem sombra de dúvida, ele está crescendo muito, né? Sim. Porque as empresas elas estão botando o modelo híbrido entre, na verdade, o híbrido está virando um modelo intermediário entre o presencial e o remoto. Uhum, Né? Só que o grande lance aí que eu falei lá no início do nosso bate-papo é que as empresas estão fazendo isso contra a vontade dos seus colaboradores. Esse que é o ponto. Né? é verdade. Eu li uma reportagem na semana passada que, se eu não me engano, agora em dezembro, eu não me lembro se foi dezembro ou foi agora início de janeiro, tá? Mas, Uhum, enfim, a Amazon tinha dado essa orientação para os seus colaboradores, que eles uhum, tinham que voltar, porque senão quem não se adaptasse, infelizmente, ia ter que deixar a empresa. Sabe o que aconteceu, minha querida? Simplesmente todo mundo voltou na data que tinha que voltar e uhum, simplesmente não tinha lugar para as pessoas sentarem dentro da empresa. eu Não acredito. tinha os famosos cubículos lá para as Uhum, pessoas trabalharem com seus notebooks. E aí, sim. quando eles não me pergunta como isso aconteceu numa empresa como a Amazon, porque quando eu li o artigo, eu fiquei pensando aqui o quanto incompetentes eles foram de baixar uma medida como essa e não darem o devido suporte para as pessoas que iam Sim. voltar lá no dia X, por exemplo. Né? Então, o que as empresas estão alegando em termos de retorno? Elas dizem o Uhum, seguinte, que é necessário o retorno das pessoas ao presencial para manter e estimular a cultura das organizações. O que, na minha visão, e aí é uma visão muito pessoal minha, de uma pessoa que trabalha há quase 15 anos no remoto, que é uma bobagem, porque eles estão querendo arrumar uma desculpa para trazerem as pessoas contra as suas vontades. Nós já temos outros estudos de grandes players que o trabalho remoto ele é muito importante, ele trouxe uma aproximação das pessoas para suas famílias em determinadas uhum, situações, que a pessoa tem mais tempo para dormir, que a pessoa tem mais tempo
para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Enfim, só para, né, finalizar esse meu raciocínio, o trabalho remoto, claro que devido a isso tudo que eu estou falando, em contrapartida, ele está em queda, porque as empresas, óbvio, estão obrigando os funcionários a fazerem, no mínimo, o híbrido. Tá? Então, eu acredito que aí tem um ponto de discussão bastante interessante que vai, inclusive, aparecer nas próximas pesquisas, nos próximos anos. É verdade, é verdade. Tem muitas empresas que alegam, né, esse ponto que você comentou de, a gente, para manter a cultura da empresa, é importante o presencial. A gente sabe, você mais do que ninguém, sabe que a importância de estar no olho quando você está, né, em momentos de, enfim, confraternização, quando você está em curso, quando você está estudando, o presencial ele tem seu valor, né, a sua importância. Mas quando a gente fala sobre emprego, empregabilidade, realmente muitas pessoas estão indo para as empresas contra a própria vontade. E isso é tão complexo, né, da gente falar, porque quando o profissional ele está insatisfeito, ele não rende. E se ele não rende, a empresa também sofre com isso. Se a empresa sofre com isso, toda a cadeia, lá de cima até a base, vai sofrer. E minha querida, tu me deu um gancho aí, só para deixar claro, né, para quem está nos assistindo, que eu, particularmente, eu amo as formações presenciais, tá? Quer dizer, imagina, eu sou da geração X, né? Da geração que não existia nada disso que nós estamos vivenciando agora. E não é só por isso, eu gosto muito do olho no olho, que nem você falou, eu gosto muito do contato, eu gosto muito do abraço, eu gosto muito do high five, a energia dos treinamentos presenciais que eu ministro, por mais que online eu procure me virar do avesso, como eu digo, para manter os alunos interessados naquilo que eu falo, né? Na minha visão, não tem igual ao presencial. Porém, contudo, entretanto, eu reconheço que a nível de empresas, né, das pessoas trabalharem dentro das empresas, essa questão do híbrido e do remoto, na minha visão, veio para ficar. Sim, sim, é uma tendência que veio para ficar e a gente já provou, né, que funciona. Funciona, né, a pandemia ela nos forçou aí para esse caminho, né, e já foi provado que funciona muito bem. Muito bom, interessante. Em relação a esse ano, assim, Ronald, dentro da sua visão, pensando em estratégia de mercado, né, como a gente já está se aproximando aí do nosso horário, como que você acha que as pessoas, e nós profissionais que estamos no mercado, a gente pode se preparar para esse ano, né? Aproveitar essa energia agora de janeiro, né? Tem muita gente que ainda está de férias, está voltando, e tem muita gente que não aproveita esse começo do ano para fazer planejamento, né? Ah, esse ano eu vou mudar de Perfeito. carreira, vou mudar de área. Como que a gente pode se preparar para essas novas tendências que estão surgindo no mercado? Querida, aí vai ser o único momento do nosso bate-papo que eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? Que é justamente, entendeu? Eu falei da definição ali de upskills e reskilling, né? Upskilling e reskilling. As pessoas procurarem empresas, entidades, instituições idôneas, né? E aí eu coloco a minha como uma delas aí para vocês, né? Claro, eu trabalho a parte, o nosso portfólio ele é gigante, mas eu trabalho muito focado no ser humano e na parte de soft skills, né? Mas a pessoa, se ela tiver que procurar também alguma coisa na área de hard skills, que ela procure instituições idôneas, instituições que tenham notas boas, né? Nós, por exemplo, você sabe que eu falo com orgulho isso, eu tenho mais de 200 depoimentos no Google, no Facebook e no LinkedIn com nota 4,9 de 5 possíveis. Isso ao longo desses 15 anos, tá? Então, eu falo isso com orgulho, porque para conseguir isso, eu foquei muito na qualidade e muito menos na quantidade daquilo que nós entregamos. Então, o recado que a gente deixa aqui, minha querida, é que as pessoas têm que procurar, sim, né? Se a sua própria empresa
ela não te dá condições de você buscar essa qualificação, você vai ter que buscar essa qualificação fora da sua empresa, né, para que você possa se tornar, né, dentro desse conceito que nós trouxemos aqui desde o início do bate-papo, da empregabilidade ou da trabalhabilidade, você vai ter que se aperfeiçoar, porque senão você simplesmente vai ficar obsoleto. Essa que é a grande verdade. É verdade. E para a gente se colocar no mercado, a gente precisa estar bem instruído. Um E ponto que você você sabe bem comentou, disso, né, Ana? exatamente. Se você não estuda, você fica para trás. A nossa última live aqui do ano, no finalzinho do ano, fiz uma live aqui sozinha, né? Não tive convidados, mas eu trouxe um conteúdo exatamente sobre isso. Quando a gente não estuda, quando a gente não se coloca, quando a gente não corre atrás das informações, a gente vai ficar para trás. Isso é, assim, fato. A gente não pode terceirizar o conhecimento, o nosso conhecimento para outras pessoas, né? E esse ponto que você comentou, onde se a empresa não te fornece isso, você precisa ir atrás. Eu sou muito a favor disso, porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa evolução profissional, da nossa carreira, do nosso aprendizado, apenas na mão da empresa onde a gente trabalha, né, para onde a gente presta serviço, enfim. E não, Verdade. nós somos os protagonistas da nossa carreira, né. Eu sei o que que é bom para minha carreira, eu sei o que que eu quero para o meu futuro, então eu preciso correr atrás disso, né, eu não Ana, posso ficar esperando. eu quero dizer para vocês, né, que enfim, com toda a minha experiência profissional, não é à toa que eu estou de barba branca aí, que eu trabalhei em empresas maravilhosas, eu tive esse privilégio, tá, de na minha carreira trabalhar em empresas maravilhosas. Eu recebia muitos treinamentos, até por estar em posição de liderança. Eu nunca me contentei somente com os treinamentos, aquilo que as empresas me proporcionavam, eu sempre Uhum. estive à frente buscando novas qualificações. Então, isso que você disse é perfeito. A gente precisa correr atrás do nosso, porque se a gente não corre, quem é que vai fazer isso por nós, não é mesmo? Muito bom. Verdade. E um dos pontos finais aqui, Ronald, que eu queria também comentar, que eu acho que é importante, assim, para a galera, quando a gente fala sobre carreira, quando a gente fala sobre, né, trabalho, ambiente de trabalho, o papel do network, né? Porque isso, nossa, é tão importante estarmos nessa, né, nessa presença digital mesmo. Então, a gente, assim, eu tenho aqui o canal, mas a gente está sempre no LinkedIn, eu e vocês estamos sempre no LinkedIn, quase todo dia, falando com as pessoas, Diga-se de conversando. passagem, né, minha querida? Eu e tu nos conhecemos pelo LinkedIn. Exatamente, exatamente. Então, assim, desse ponto, assim, de network, estar no digital, como que você enxerga isso, né? Com o que o network ele desempenha de função importante nessa parte de empregabilidade, que é o que a gente está conversando aqui? Olha, Ana, total, eu diria, total, porque é o famoso QI, né? É o quem indica, Uhum, né? sim. Então, se você não tem uma rede muito legal estabelecida nesse meio digital, e claro, quando a gente fala em questão de empregabilidade e trabalhabilidade, que é o nosso ponto aqui do coisa, e você não tem uma presença muito boa no LinkedIn, automaticamente você está fora. Por que as pessoas podem achar um pouco radical eu falando isso, que a pessoa está fora, mas ela está fora mesmo. Por quê? Hoje, as empresas ou vão buscar profissionais através de plataformas profissionais tipo a GUP, que foi uma das Uhum. fontes das nossas pesquisas e dos dados que a gente trouxe aqui hoje, né? E a GUP agora ela fez uma parceria com o LinkedIn, né? Então aí a gente imagina tudo isso aliado à inteligência artificial, né? Que com certeza a inteligência artificial vai estar nesse meio todo. Como é que você não vai ter eu e tu que usamos muito o LinkedIn como rede social, a gente sabe que o LinkedIn deixou de ser uma fonte de currículos há muito tempo, Sim, né? O é LinkedIn é verdade. uma fonte para os recrutadores conhecerem muito mais do que o currículo do Ronald ou o currículo da Ana. Eles Sim. querem saber o que eu realizei, o que você realizou, quais foram as empresas que a gente passou,
como é que a gente se posiciona nas redes sociais, como é que a gente faz, como é que a gente se comunica, por exemplo, através de uma live, né? Se a gente tem um problema de comunicação, se a gente escreve bem, se não escreve bem. Bom, e aí eu poderia citar, teria outra live só para a gente ficar citando a importância disso. Então, o que eu tenho para dizer para o pessoal que nos assiste assim é fundamental. Perde tempo, dá trabalho, dá trabalho. Eu não vou dizer que perde tempo, é um tempo que você tem que investir, porque você não está investindo no teu vizinho, você está investindo em você mesmo. E se você não é o protagonista e o precursor da tua carreira, bom, meu amigo, aí eu lamento, né? Com certeza vai ter muito mais gente na tua frente do que você. É verdade, é verdade. A gente fica para trás, não tem jeito, né. Hoje a presença digital, nossa presença digital, ela é fundamental, assim, para muita coisa. E ela vai te abrir muitas portas, né. O tanto de gente que eu conheci o ano passado, o Ronald é uma delas, e tantas pessoas que a gente conversou, que a gente, né, fez amizade, que a gente fechou parcerias, que a gente conseguiu recolocação, né, então isso é muito importante. E eu queria, né, aproveitar os nossos minutos finais, então, Ronald, para pedir para você deixar assim, uma mensagem para quem está buscando recolocação, para quem está preocupado com a carreira, porque eventualmente nesse início de ano é uma preocupação para muita gente, né? Quando a gente fala sobre as tendências do ano, quais são os empregos que a gente tem disponíveis para as pessoas, o que você diria para essas pessoas que estão preocupadas e também como que elas podem se preparar para essas mudanças que a gente tem no mercado? A tua pergunta é mágica, minha querida, para a gente fechar esse nosso bate-papo, né? Que incrível como passa rápido. Mas assim, Ana, eu diria que a primeira ação que a pessoa tem que fazer, e nós estamos num excelente momento para isso, como você citou agora há pouco, é a pessoa fazer uma autoavaliação. Muito mais do que uma avaliação de desempenho da empresa, né, que a empresa coloca o dedo direto na ferida, você precisa melhorar nisso, nisso e naquilo. Eu penso que a pessoa, nesse momento, né, quem de repente ainda está de férias, ou quem não está de férias, mas está no início do ano, é você parar, entender o contexto da empresa que você trabalha, né? Se não entender, busca isso junto ao RH, ou seja, o que a empresa considera de fundamental como qualificação, como competências, como habilidades de um profissional lá dentro. Faça a sua autoavaliação e busque pontuar no mínimo 2 ou 3 itens que você possa desenvolver o quanto antes em 2025. Porque, como a própria Ana falou, estamos numa fase ainda de planejamento início do ano. Nós temos aí 300 e quase 358 dias aí pela frente ainda. Então, tem muito a ser feito. Então, resumindo, minha querida, minha recomendação é autoavaliação e buscar a qualificação. Muito bom. E para buscar a qualificação, o Ronald está aqui para isso, gente. Vou deixar aí, vou deixar aqui também no link, gente, aqui embaixo da nossa live, os contatos do Ronald, então LinkedIn, Instagram, para você conhecer o trabalho do IHD, vou deixar tudo aqui no box de informação, então dá uma conferida aí, tá? Para você ficar por dentro. E assim, eu digo com propriedade aqui, eu conheço o trabalho do Ronald, e você estará em excelentes mãos se você participar de alguma formação, né? Ou como mentor, assim como ele é meu mentor, né? Porque Tô ele é uma tendo, viu, pessoa Ana? excepcional. Não querendo ultrapassar muito, estou tendo muitas demandas ligadas à transição de mercado, viu? Só Interessante. essa semana eu recebi 2 consultas de executivos querendo orientação para transição de mercado. Olha só. Então, esse é um excelente momento, né? Na verdade, esse é o momento, assim, início de ano, é quando você tem, né? Quando a gente muda de ano, a gente tem essa energia de renovação, de, nossa, um ano novo começou, eu não aguentava mais 2024. Mas,
como que a gente vai mudar, né? O que que você vai deixar de fazer que você vai fazer agora para você mudar de carreira? Enfim, ser um profissional melhor e mais bem qualificado e preparado para esse mercado, né? Que é o mais importante. Ronald, eu queria te agradecer mais uma vez por esse momento Posso fazer só o maravilhoso. chamamento para o teu público? Claro! Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Curtam o nosso vídeo, Sim. repliquem esse canal para o máximo de pessoas que vocês puderem. Coloca um comentário lá para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é importante, porque Sim. essa moça aqui, né, que para mim é uma moça que eu já sou quase vovô, ela é fantástica, ela faz esse programa de coração, né? E eu tenho certeza que o canal dela vai crescer muito no YouTube, porque quando a gente faz de coração, as coisas crescem. Tá, minha querida? Essa realmente é a minha mensagem final para o teu público. Ah, muito obrigada, me emociona desse jeito. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada também a você que ficou com a gente nessa live. Tinha algumas pessoas aqui com a gente acompanhando. Você que vai assistir depois, né? Você que vai replicar esse conhecimento para outras pessoas. Então, muito obrigada também por você ter escolhido ficar aqui com a gente nessa noite de terça-feira, que está um calor nessa cidade de São Paulo. Aqui Misericórdia. também. Tá muito quente, muito quente. E na semana que vem, gente, nós vamos falar sobre tendências, e a gente está falando sobre habilidades hoje, né? E na semana que vem a gente vai falar sobre competências socioemocionais. Opa! O que que é isso? Como funciona? O que que é? Do que serve? Para que serve? Você vai descobrir na semana que vem, na terça-feira, às 8 da noite, aqui com a minha maravilhosa convidada, tá bom? Nós vamos nos despedindo por aqui. Um grande beijo no seu coração, uma excelente noite, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente!